Olá pessoal, já começou 2021, 2020 já passou. É um ano muito pesado. Esse vídeo eu queria falar o que a gente aprendeu, o que eu aprendi com o ano 2020. Eu sei que muita gente perdeu os parentes. Posso comparar nesse ano 2020 como fosse uma guerra, né? Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, a gripe espanhola. Então, quem hoje menos 75 anos, talvez nunca passou por isso, né? Quem já tem mais 75 anos já passou a Segunda Guerra Mundial. O Brasil não sofre muito, mas se outro país que sofre a guerra, é mesmo como fosse uma grande guerra. Então, é um ano excepcional, não é comum, né? Felizmente, infelizmente, que a gente tem passado por isso. Né? Primeiro que eu aprendi a lição, a gente fala, primeiro, ninguém é eterno, né? Nunca deixa para depois. Se você não fizer alguma coisa, se você quiser fazer uma coisa, já faço já, né? Já faz já. Para não deixar depois, porque depois pode não existe mais, né? Eu lembro quando ano 2000, né? Eu queria viajar, né? 99, né? Eu falei assim, eu vou viajar para os Estados Unidos para tirar uma foto de aquela torre. Aí eu fiz um visto americano, 10 anos, eu não sei porque alguma situação eu falei, mas eu vou ano que vem. Só que ano que vem justamente começou aquela explosão de torre gêmeas. Não existe mais torre gêmeas, né? Triste, né? Eu queria tirar uma foto, World Trade Center, né? Não existe mais. E agora também a gente ia para Disney, também não deu certo, e acabou de deixando, porque mudou tudo política. Minha filha era pequena, né, queria ir no Disney. Depois a gente acabou de indo, depois de 10 anos, já a fase adulto, né, criança. Então, se fosse, a gente fosse 1999, se fosse nos Estados Unidos, então teria realizado tudo nessas realizações, né? Então, quando você tem algum desejo, algum sonho, se faz, se realiza. Se você ama alguém, se declara, se você quer beijar, quer abraçar, faz, porque pode ser depois de não ver mais. Eu queria ter uma mensagem também para aquela que perdeu familiares. Eu queria deixar para você o seguinte: imagina ter uma pessoa que perdeu um pai, mãe e um irmão e ficando sozinha no mundo, parece, né? É uma coisa muito sofrimento. Por que a vida fez isso, né? O que eu posso dizer para essa pessoa, né? Eu quero dizer o seguinte: imagina que uma cena que você foi né, conversar com São Pedro. Você fala, por que levou todos meus parentes, meus amores, e deixou eu sozinho no mundo, né? O que significa disso? Provavelmente ele vai perguntar a você, né? Você perdeu mãe, perdeu pai e perdeu um irmão. Provavelmente São Pedro vai perguntar a você e falar, e sua mãe, seu pai e seu irmão? Eles perderam você também? Perdeu o Dia Fernanda, né? Perdeu o Dia Rogério? Perdeu a oficina? Perdeu o shopping? Perdeu parque, praia, floresta? Eles perderam a vida inteira. Inclusive, eles perderam a própria vida. Tudo nessa vida, mundo material, eles perderam. Então, eles têm muito mais. Eles perderam muito mais do que você. Então, imagina, você só perdeu essas três pessoas, mas ainda você pode ter Dia Fernanda, amigos, sobrinhos, outras pessoas. Ainda você pode recomeçar. Então, ainda tem um legado para você continuar. Então, isso eu queria deixar as minhas palavras para você não ficar triste, porque se Deus deixou você, tem algo, missão importante para você. Ainda você pode pensar que você é muito abençoada, você é muito amada e tem que ser feliz. E esse é um caminho certo. E tudo aquilo que você perdeu tem um legado. Você pode ajudar a realizar legados, sonhos deles e você se ser muito feliz na vida. Realiza por eles seus sonhos, ok? Bom, a segunda lição que eu aprendi, a gente sempre tem que ter algo plano B. Tem que ter algo que seja essencial. Qualquer coisa começar, já bloqueia a atividade comercial, os cruzeiros, navios, músicos, pessoas perderam muito dinheiro, né? Cabeleireiro, quando vem a lockdown, isso não é essencial, não pode abrir. Quem que é essencial? O farmácia, restaurantes, supermercado. Então, eu queria falar o seguinte, que essa guerra, essa crise ensina a gente, sempre tem que ter um plano B ou um plano C.
Se você é um músico, você é um artesão, você trabalha no navio, já pensou, segundo, né, a opção, tem outra profissão, aprender outra coisa? Aprende a cozinhar, por exemplo. Né? Essa pandemia, muita gente se virou como fazer comida. Né? Se eu não der certo a aquacultura, eu faço comida, eu sei fazer comida chinesa, né? Eu faço outras coisas. Eu tenho um plano B, tenho vários. E é digital, né? Também a gente reinventou. Você pode fazer alguma programação, aprender algum curso de digital também, né? Porque ele sempre vai ficar. Quando não pode ser presencial, pode ser digital. Falta muito técnicas de lives, de estúdios, de filmagens, de transmissão digital, edição de vídeos, edição de imagens. Isso está faltando no mercado, né? Aplicativos, de repente você faça um investimento como plano B. O próximo pandemia você já está prevenida, né? Essa é, eu acho, a segunda lição que eu aprendi. Sempre tem que ter o plano B. O terceiro é que eu acho que você precisa sempre tem que ter a reinventar você. Né? Essa reinvenção. Começar outra coisa. Né? Muitas vezes que a gente fala assim, será que eu tenho essa capacidade? A gente pode ter várias profissões na vida, né? Como o Leonardo da Vinci, ele tem mais de 12, não sei. Não precisa na vida ser Leonardo da Vinci. Mas você precisa reinventar. Você precisa acreditar em você. Você precisa... não é o que eu quero fazer. Né? Você já tem algo que você gosta de fazer, seja arte, seja música, seja comercial, economia. Tem algo que o mundo precisa de você? Nessa crise, você consegue reinventar, recomeçar? Esse parece muito crucial. Mas se você sempre tem a mente, né, tem a mente aberta, você sempre pode reinventar. Quando você reinventa, recomeça, você consegue entender que você tem muito mais capacidade dentro de você. Normalmente, eu sempre falo que você está acostumado, a gente está acostumado a fazer coisa que a gente gosta. Né? A reinvenção faz o contrário. Você tem que enfrentar duas portas, onde que você não abre. Né? Você sempre vai pegar um caminho, vou no shopping que eu gosto, vou na praia que eu gosto, vou comer comida que eu gosto. Você nunca experimentou aquilo que você não gosta. Então, o mundo existe três portas. Uma que você sempre gostou. Tem outra porta que você nunca abriu porque você não gosta. Então, quando você reinventar, você tem que abrir aquela porta que você não gosta. O terceiro porta que você teme, eu tenho medo. Né? Vou pular de paraquedas, eu tenho medo. Vou subir numa, eu tenho medo. Você tem que enfrentar tanto um que você não gosta, mas o mundo precisa. O outro que você teme, eu tenho medo de falar público. Você tem que enfrentar esse medo. Depois você pode descobrir que você é muito bom. Eu tinha muito medo, tinha muito vergonha de falar em público. Hoje estou gravando um vídeo super tranquila. Então se eu ficasse preso, aquilo, tenho medo, não gosto. São duas coisas. Eu não gosto de falar em público e tenho medo, tenho vergonha. Então, se eu não enfrentasse essas duas coisas que eu não gosto, eu nunca seria reinventado. Né? Eu nunca consigo me reinventar. Então, você tem que fazer aquilo que precisa, não aquilo que você gosta. O quarto que eu aprendi é a adaptar, improvisar. O ser humano, ele é muito elástico, muito adaptável. Você precisa improvisar. Né? Não tem aquilo. Não tem. Improvisa. Né? Quando chego no Brasil, também é a mesma coisa. Eu preciso adaptar a situação, né? Seu ouvido não está ouvindo mais chinês, está vendo português. Você precisa falar português, ponto. Mas língua difícil. Mas tem que mudar conjugamento. Tem passado, tem feminino. Por que tem feminino, tem mais? Tanto faz, não é da sua conta. Você quer ficar no Brasil? Aprende a falar português, ponto final. Né? Eu comecei a falar, mesmo hoje estou falando mal ainda, mas eu consegui falar português em 2 meses. Porque é importante você adaptar. Você precisa improvisar. Quanto mais você fácil de adaptar, mais adaptável, a vida será mais fácil, você será mais feliz. Quinto, que eu aprendi é sempre a crise é uma oportunidade. É uma oportunidade. Em chinês, crise chama Weiji, crise, oportunidade perigoso. Né? Então, sempre quando você vê a crise, trata-se uma oportunidade. Você pode sempre falar, está meio cheia, né? Esse é otimismo. Você pode também falar, está meio vazio. Está no meio, né? Dependendo muito do seu olhar. O que isso faz diferença na sua vida? Se você acha que está meio
vazio, você sempre vai olhar aquilo vazio, né? Se você acha que está meio cheio, né, você tem uma esperança de encher mais. Então, quando você tem esse olhar otimismo, isso vai te ajudar muito. A crise não vai mudar, mas o olhar o seu. Você vai fuçando, vai buscando mais oportunidades. Isso dá mais chance para você reinventar, recomeçar e mais dar certo. Eu achei nessas 5 lições que eu aprendi em 2020, queria compartilhar com você. Espero que você gostou. E já colocar na prática, né? Já reinventa, né? Você é jovem ou a idade, tanto faz. A vida não acabou, então vá-me embora para recomeçar. Quantas vezes você precisar. Ainda você tem que pensar que você é muito abençoado. Está viva, pessoal. Você é abençoado, né? Você está amado por Deus, é suficiente. E bora ser feliz, né? E essas são as mensagens, lições que eu compartilhei com vocês, ok? Muito obrigado. Até o próximo vídeo. Eu sou muito abençoado. Eu sou muito amado. Eu sou muito feliz. Eu sou.